Colossenses, capítulo 3, versos 16 e 17, nos diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Até aqui. Vamos orar? Te louvamos, Senhor, pela manhã que o Senhor já nos tem dado, te louvamos pela oportunidade que tivemos de nos reunir em escola bíblica e agora em reunirmos-nos como comunidade, como congregação do Senhor, para prestar culto ao Teu nome nesse culto matinal, Senhor. Queremos lhe pedir que, assim como o Senhor já nos tem acompanhado desde o momento inicial em que abrimos os nossos lábios para louvar e bendizer ao Teu nome, para ler as Escrituras, para buscarmos ao Senhor em oração, que assim o Senhor nos conduza agora que nós vamos meditar na Tua palavra. Nos ajude, Senhor. Nós precisamos do Teu auxílio, do auxílio do Teu Espírito, para que nós não apenas entendamos a palavra, mas que essa palavra seja a verdade do Senhor para os nossos corações e que essa verdade impacte a nossa vida de maneira profunda, a testemunharmos, levando-nos a testemunhar do Evangelho de Cristo Jesus em tudo aquilo que fizermos. Dá-nos essa compreensão, conduz o nosso coração em graça, no nome do Salvador Jesus. Amém e amém. Quando nós falamos de uma igreja madura, é importante a gente entender que maturidade é diferente de perfeição. Porque às vezes quando nós falamos de uma igreja madura, a gente quer que seja uma igreja perfeita. Ah, pastor, a nossa igreja ela tem muito o que crescer. Normal, todos nós temos muito o que crescer. Eu acredito que hoje, eu com 51 anos, eu seja um pouco mais maduro do que eu era com 20. E espero que o ano que vem eu seja um pouco mais maduro, daqui 10 anos um pouco mais maduro, estou com esperança de viver bastante, viu, irmãos? Daqui 20 anos mais maduro, daqui 30 anos mais maduro ainda, e que em todo esse processo, embora em nenhum desses estágios da minha vida eu esteja perfeito, em nenhum deles eu vou estar perfeito, mas desejo estar pelo menos mais maduro em cada um desses estágios da vida. A maturidade, ela é um processo de crescimento, de desenvolvimento espiritual e de aproximação maior com a verdade da palavra de Deus. Porque nós sabemos que essa diferença é importante fazermos, porque senão nós nunca enxergaremos a igreja como algo que está crescendo. Nós sempre veremos os defeitos da igreja. Quando nós imaginamos que maturidade é perfeição, você vai olhar para uma igreja e vai falar: essa igreja é ruim, porque ainda nessa igreja tem A, tem B, tem C, tem D, e tem um monte de outras coisas, né? Eu costumo dizer que para nós olharmos pecado, a gente nem precisa de lupa, né? Dá uma olhada assim meio en passant, já dá para ver algumas coisas que nós somos pecadores. Eu falo assim que todos aqueles que nos conhecem e quanto mais próximos são de nós, mais vêm as nossas falhas. Por isso é importante nós percebermos que maturidade é diferente de perfeição. Se nós vamos falar de uma igreja madura, a primeira verdade que a gente precisa guardar na nossa mente é isso. Segundo aspecto é que maturidade vem de estarmos capacitados a dar as respostas que a Bíblia tem para as diversas situações da vida. Maturidade tem a ver com capacitação, desenvolvimento de potencialidades. Você entra numa escola, por exemplo, eu sou do tempo do caminho suave, mas quando eu cheguei, do tempo do pré-primário ainda, né? Tinha esse negócio, né? Hoje tem pré-1, pré-2, pré-3, pré-4, pré-5, o cara se forma no pré, para depois ir para a primeira série, né? Mas eu sou do tempo do pré-primário, de você aprender as primeiras letras, eu sou do caminho suave, A de abelha, B de bola, C de casa, aquela coisa toda lá que a gente aprendia, mas veja bem, naquele momento em que nós entramos, eu lembro que, muito criança ainda, tem uma empresa de ônibus chamada Viação Andorinha. Né? Todo mundo acho que conhece a Viação Andorinha. Essa viação é antiga, do tempo que eu era criança, ela tinha os ônibus que passavam lá na minha cidade. E eu nunca vi aquele desenho como uma andorinha. Eu achava que aquele desenho era uma foca. Cabeça de criança. Né? E como eu não sabia ler, eu imaginava que estava escrito que aquele ônibus ia para o país das focas. Até o dia em que a professora me ensinou a somar o A, com o N, com o D, com o O. Aí eu vi uma andorinha. Porque a leitura abriu os meus olhos. Eu fui desenvolvendo
e aprendi a ler as primeiras palavras, depois você foi aprendendo a ler as frases, depois você ficou escandalizado com o português, ô língua difícil, né? Você fala, meu Deus, eu não vou terminar de aprender isso nunca, né? Aí você vai aprendendo tempos verbais, aí vem as primeiras contas de matemática, e você vai aprendendo, em primeiro lugar, a identificar questões, e depois você começa a aplicar aquilo às realidades da vida. Por exemplo, minha primeira aula de física, eu falei, que precisa física? Até que uma professora, ela falou, olha, nós precisamos de física para atravessar a rua, por exemplo. Ela foi explicar lá o delta T, o delta S, falou, toda vez que você vai atravessar uma rua, você está fazendo uma operação matemática. Eu falei, rapaz, eu nem pensava nisso. Agora estou com medo de ser atropelado depois dessa realidade. Mas você está fazendo uma operação, você está calculando o tempo de vinda daquele carro, com a distância que você precisa atravessar e qual a velocidade que você precisa empregar nessa travessia para que o carro que vem de lá, na velocidade que vem, não te pegue no meio. Já tinha parado para pensar nisso? Para fazer uma... Vai ficar com medo de atravessar a rua daqui para frente, né? Chegar com um caderninho, deixa eu ver. Mas nós aplicamos isso à realidade. Então, veja bem, primeiro nós recebemos uma informação, depois nós somos chamados a aplicar esta informação às realidades da vida. Maturidade é aplicar cada uma dessas informações à realidade da vida. E maturidade cristã, no que se refere a uma igreja, é você conhecer os versículos das Escrituras, a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para você, aí você conhece quem é Deus. A partir desse momento, você se conhece em Deus, quem é você em Deus, e começa a aplicar essas verdades diárias a cada uma das áreas da vida. Então, maturidade para uma igreja é isso. É ir aplicando, é ter o conhecimento suficiente das Escrituras a ponto de nós direcionarmos as nossas próprias vidas pelas Escrituras. E quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele trata de uma questão, embora ele não esteja falando necessariamente de maturidade, mas esse texto nos dá uma dimensão, uma percepção de como nós devemos caminhar para que nós sejamos maduros em Cristo Jesus. A carta aos Colossenses como um todo, ela tem o propósito de promover a dedicação a Cristo como cabeça e suficiente da igreja. Nós cantamos aqui, Colossenses capítulo 1, e dissemos o quê? Que esse Cristo, que é o nosso Salvador, é a imagem do Deus invisível. Ele é o Senhor sobre toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, tudo aquilo que existe, tudo aquilo que é visível e invisível. O propósito do apóstolo Paulo escrever a carta aos Colossenses é exatamente esse. Que os irmãos tenham uma dedicação completa à pessoa de Cristo Jesus. Uma das preocupações do apóstolo Paulo ao escrever essa carta diz respeito aos perigos que a igreja estava enfrentando com respeito ao reconhecimento da suficiência das Escrituras, que estava sendo contestada. Não é de hoje que o povo contesta a Bíblia, tá, gente? A gente às vezes acha que estamos sofrendo a primeira onda de contestação da Bíblia. Não, você vai observar, por exemplo, olha as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. Você vai ver que em algumas o apóstolo João fala, vocês estão resistindo aos nicolaítas, vocês estão resistindo a outras correntes teológicas que querem nos afastar de Cristo, vocês estão resistindo a esse tipo de pecado. A igreja de Colossos também sofria a contestação da palavra de Deus. A igreja também sofria a ideia de mesclar conceitos bíblicos com conceitos da sociedade, e esse é um grande problema. Eu lembro-me que uma vez, até conversando com a Sil, não sei se a Sil lembra disso, né? Não vai lembrar, nós não somos tão velhos assim, né? Muito tempo atrás, a gente estava falando sobre falsidade, verdade, e até sobre a questão até de dinheiro. Você falou, olha, a gente não precisa estudar muito sobre aquilo que é falso. Se nós conhecermos aquilo que é verdadeiro, a gente automaticamente identifica aquilo que é falso. E é uma verdade. Se você tem um conhecimento profundo daquilo que é verdadeiro, quando o falso vem, ele salta aos seus olhos.
Você fica muito, aquilo fica muito claro diante de você. E a igreja também precisa ter essa percepção de qual é a verdade bíblica. Quanto mais nós conhecemos a verdade de Deus, quando o mundo tenta mesclar essa verdade, ou trazer um produto meio falsificado para que nós consumamos como sendo verdade, a gente identifica isso claramente. Paulo tinha essa preocupação ali com a igreja de Colossos, para que os irmãos tivessem uma facilidade de, primeiro, conhecer a verdade, para que, conhecendo a verdade, fosse fácil identificar o erro e extirpar o erro do meio da igreja. Paulo, inclusive, advertiu a igreja de Colossos, lá no capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aí, né? Hoje nós temos Bíblias, temos aplicativos, seja o que você tiver. Se for Bíblia, você vai folhear. O aplicativo, você vai só passar o dedinho ali. Versículos 8 e 9, olha o que ele diz. Então, Paulo está preocupado com essa questão da teologia. Paulo diz assim: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, Paulo está dizendo, irmãos, vocês precisam ficar atentos, porque o mundo vai vir com sutilezas, vai colocando as filosofias de maneira sutil. O mundo vai vir com cara de tradição, mas nós sempre fizemos assim. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas aqui sempre foi assim. Sempre foi assim. Nós sempre fizemos dessa forma, que parece que o fato de ser tradicional necessariamente é bíblico, às vezes não. Aí Paulo diz, conforme os rudimentos do mundo, e ele coloca cada uma dessas coisas em oposição, e não segundo Cristo. Ou seja, a filosofia do mundo, a tradição dos homens, os rudimentos do mundo, estão em contradição à palavra de Cristo. E é somente pela observância da palavra, irmãos, que a gente vai conseguir ter a percepção e o amadurecimento necessário para nós nos protegermos o nosso coração contra as sutilezas do mundo e protegermos a igreja de Cristo também contra as mesmas sutilezas do mundo. Então, quais são algumas marcas que nós podemos retirar desse texto de uma igreja que é madura, ou que está amadurecida, ou que está amadurecendo? Eu quero destacar com vocês aqui, como bom presbiteriano, só que agora 4 marcas, não vai ser 3 marcas, são 4 marcas aqui. Tá? E a primeira dessas marcas é que uma igreja madura é uma igreja firmada na palavra de Cristo. Você quer saber o quão madura é uma igreja? Ela não é mais madura por ela ser moderna, ou por ela dar respostas mais convincentes ao mundo, ou por ela ser mais aberta, mais legal. A palavra da moda, né? Inclusiva. É interessante porque é uma palavra boa. A igreja precisa ser inclusiva? A igreja precisa ser inclusiva. Mas o que o mundo quer dizer com ser inclusivo? Ela não se torna mais legal ou mais madura porque ela aceita as pessoas como elas são. Não. Uma igreja madura é uma igreja que está firmada na palavra de Cristo. E Paulo diz isso no versículo 16. Ele diz o quê? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Paulo está apresentando aqui um antídoto. Paulo está apresentando aqui um antídoto contra as filosofias, os rudimentos, as tradições, os pensamentos, as ideologias. Cada uma destas coisas precisa ser analisada por nós, por meio da palavra de Cristo, que deve habitar em nós. Habite aqui é um imperativo, tanto na língua portuguesa quanto na língua grega. O habitar aqui é uma ordem. Paulo não está trazendo o habite como uma possibilidade. Irmãos, dá uma forcinha aí, deixa a palavra de Deus morar em vocês. Não. Paulo está dizendo, a palavra de Deus precisa habitar no seu coração, não é um opcional. Nós devemos ser habitados por completo pela palavra de Cristo. E qual o sentido disso? O sentido desse habitar está ligado a uma submissão, de acordo com a compreensão rabínica do contexto da época. Quem habita, manda. O que habita, governa. O que é habitado está submisso àquele que lhe habita. Vou dar um exemplo. Eu não sei se você mora numa casa alugada ou numa casa própria. Seja ela alugada, seja ela própria,
a partir do momento em que você entra dentro dessa casa e que você habita essa casa, quem determina as regras dessa casa? Você. Você. E é interessante, principalmente se nós formos pensar no contexto do aluguel, então você está morando numa casa de uma outra pessoa. Você paga para morar, mas o pertencimento daquela casa, a escritura está no nome de outra pessoa. Mas como você habita naquela casa, você dita as ordens daquela casa. O dono dessa casa não pode vir a qualquer hora, abrir o portão e entrar, porque você habita nessa casa. Quem governa essa casa é você. Você arcou com os compromissos para governar essa casa. E é isso que Cristo fez conosco. A sua palavra deve habitar em nós porque ele arcou com os compromissos. Ele pagou o preço de nos comprar para si. O que é habitado está em submissão àquilo que ele habita. Quem habita é o líder. Quem habita é o que governa. E é assim que o Senhor nos orienta, que a palavra dele habite em nós. Ou seja, que a palavra dele governe. Que a palavra dele dite as regras. Que a palavra dele determine o caminho. Que a palavra dele estabeleça os limites. É preciso que Cristo habite em nós, que ele defina quais devem ser as nossas decisões e que ele nos direcione sobre quais devem ser as nossas percepções. Quais passos devemos tomar? A Bíblia, já dizemos isso lá no Salmo 119, versículo 5, é o quê? Lâmpada para os pés e luz para o caminho. Salmo 119, em específico, eu ainda quero pregar uma série aqui no Salmo 119, né? O Salmo 19 ele é uma ode, ele é um hino à palavra de Deus. Todo o Salmo 119, se você já leu o Salmo 119, você vai ver que ele exalta a palavra de Deus. E aqui nos versículos 105 ele diz que essa palavra é o quê? Lâmpada e luz. Vejamos ainda, voltando para Colossenses no capítulo 2, versículo 8, que lemos há pouco. Diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra nos adverte a evitar e de dar o nosso coração às sutilezas desse mundo, aos caminhos do mundo, aos engodos, os enganos desse mundo. E a gente só consegue fazer isso com a palavra de Deus habitando em nós. Só com você identificando aquilo que de fato é verdadeiro. Nosso mundo tem apresentado muitos enganos, irmãos. Alguns deles que a gente não precisa nem de muito estudo para perceber. Mas são enganos que começam a enredar os nossos filhos. A gente acusa os nossos filhos, mas a gente também cai nos mesmos erros, tá? Mesma coisa. Às vezes cai mais rápido que eles até. Às vezes são os filhos que falam, pai, não é assim, né? Menos, né? A palavra de Cristo nos fala da sua graça superabundante. A palavra de Cristo enriquece os nossos corações. A palavra de Cristo nos dá uma boa percepção de Deus. E deixa eu falar uma coisa para você aqui. Todo mundo tem uma percepção de Deus. Em um certo sentido, toda pessoa da humanidade é um teólogo. Pode não ser um bom teólogo, mas todo mundo é um teólogo. Todo mundo que tem um conceito sobre Deus, que pensa algo sobre Deus, que tem uma relação com a divindade, até o ateu, ele é um teólogo, porque essa é a teologia dele. Ele crê que Deus não existe, ou ele crê que Deus não é aquilo que nós cremos. Isso é teologia, irmãos. Teologia é o conhecimento sobre Deus, é a percepção sobre Deus, é o estudo sobre Deus, seja ele um bom estudo ou seja ele um mau estudo. Né? Então, Michael Horton, se eu não me engano, tem um livro muito bom, cujo título é Todos Somos Teólogos. Né? Lê esse livro, é muito bom o livro. Né? Talvez a gente vai perceber que nem todos somos bons teólogos, mas todos somos, de fato, teólogos. O mundo tem uma teologia, e nós precisamos entender, peraí, mas se nós seguimos o Deus da Bíblia, as nossas percepções teológicas acerca desse Deus estão impressas nas páginas da Bíblia. Então a palavra de Cristo deve ser esse norte para nós. Gerar um coração quebrantado, uma boa teologia, uma prática transformada. Eu costumo dizer que todo mundo que de fato tem uma boa teologia vai ter uma boa prática. Não existe boa teologia desassociada de uma boa prática. Uma boa teologia, inevitavelmente, vai te ligar mais ao Salvador. Vai fazer com que você sirva melhor a Deus, com que você ame a Deus de maneira melhor. E essa mesma boa teologia vai te direcionar a amar mais os irmãos.
Diga-se de passagem, é a maneira visível e prática de como nós amamos a Deus. O Senhor já coloca isso como um padrão, lembra? Como você vai amar a Deus que você não vê se você não amar o irmão que você vê? Como que nós servimos a Deus de maneira direta? Servindo a igreja de Cristo, servindo os irmãos, servindo um ao outro, em amor. É por isso que a Bíblia precisa nortear cada uma dessas áreas. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma igreja madura é uma igreja fundamentada nessa palavra. Um crente maduro é um crente que vive de acordo com a palavra de Cristo. Há muito tempo atrás, eu e a Patrícia pertencemos a uma banda. O nome era a Banda Celebrai. O líder dessa banda era uma banda que era composta por músicos de muitas igrejas, e alguns que não eram músicos, que era o meu caso. Estava lá porque tocava, né? A palavra música é muito forte para usar em alguns assuntos, né? Vocês olham o Lucas, olha aí, você vai entender a diferença. Olha o Marcelo, olha aí, você vai entender a diferença do que é um músico, né? É uma coisa assim, diferente, né? Mas nós fazíamos parte dessa banda, e a banda era composta de gente de várias igrejas. E o líder da banda era um pastor de uma denominação, e tinha um outro pastor de outra denominação que era um dos vocalistas da banda. E eram tradições completamente diferentes de igreja, né? E eu lembro que um líder queria fazer uns negócios assim meio... queria fazer uns negócios meio show, um negócio assim, bem fora da casinha, sabe? Mais ou menos assim, tipo combinar apelo. Não, então a gente vai tocar essa música aqui de apelo, já combina com os 2, 3 irmãos para ele levantar. E outro pastor falou, não, pode não. Um apelo produzido, nós vamos produzir com o Espírito Santo. Mas você tem que entender, daí o pastor que era o líder da banda falou, mas a Bíblia diz isso. Aí o outro costumava falar alguma coisa dele, falou, mas a Bíblia diz isso. E eu lembro que numa dessas discussões, a gente viu um pastor falando com o outro, o pastor que queria fazer do jeito dele, falou, mas Bíblia, toda hora é só Bíblia, né? Eu falei, mas não é para ser assim, é a Bíblia precisa determinar, irmãos. A Bíblia determina o que a gente canta, a Bíblia determina como a gente ora, o porquê a gente ora, a Bíblia determina como deve ser o nosso culto, a Bíblia determina como nós devemos ser governados, como nós devemos andar, como nós devemos servir a Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Uma igreja madura é uma igreja firmada na palavra de Cristo. Nós seremos tão maduros quanto mais estivermos próximos das Escrituras. Pastor, mas tem algumas coisas nas Escrituras que são difíceis de entender. E de fato tem mesmo. E é por isso que a gente precisa do auxílio do Espírito Santo para entender. O apóstolo Pedro, inclusive, fala isso sobre o apóstolo Paulo. Fala, o irmão Paulo escreve umas coisas difíceis, né? Você está vendo 2 apóstolos, 2 homens inspirados por Deus. E Pedro dizendo, as coisas que o irmão Paulo lá escreve é difícil. Mas são a palavra de Deus, a gente precisa entender, a gente precisa aprender. Porque isso deve nos governar. Segunda verdade, irmãos, é que uma igreja madura é uma igreja com crentes habilitados a aconselharem-se mutuamente. Às vezes nós perdemos a percepção de que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e com a igreja de Cristo. Uma responsabilidade conosco, eu e você. De uma vez que nós estamos habitados pela palavra de Cristo, nós temos condições de nos instruirmos por essa palavra. Porque ainda no versículo 16, depois que ele diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, olha o que Paulo diz, a igreja, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Paulo poderia dizer o seguinte, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, mas quando vocês for falar de instrução, procure o seu pastor. Ele não poderia ter dito isso? Vocês vão falar de instrução, procure um presbítero. Vocês vão falar de instrução? Se fosse nos dias mais modernos de hoje, procure um profissional habilitado a isso. Não, Paulo diz o quê? Vocês são igreja. A palavra de Cristo habita em vocês como igreja. Então, vocês têm a responsabilidade de instruírem-se e aconselharem-se mutuamente, um ao outro, em toda a sabedoria. O que Paulo queria é que os irmãos desenvolvessem um ministério mútuo, de discipulado, de aconselhamento, de desenvolvimento espiritual. Como a Bíblia mesmo nos diz, assim como o ferro afia o ferro, assim é o irmão que afia outro irmão, não é assim? Eu tive irmãos queridos, alguns já estão repousando com Cristo Jesus, amigos do coração, que nós nos afiávamos mutuamente. Às vezes nós saímos à noite, nós tínhamos o horário, na época todo mundo namorava e tinha o horário de deixar as namoradas em casa.
nós deixávamos as namoradas em casa e ia se encontrar. Elas nem ficavam bravas, porque elas sabiam, todo mundo trabalhava fora, todo mundo só tinha aquele tempo, e a gente ficava até 2 da manhã, 3, no cachorro-quente, comendo e conversando, porque depois, segunda-feira, cada um ia trabalhar. Eu trabalhava em Maringá, outro trabalhava numa granja, outro trabalhava em outro lugar. Então, a gente quase não se via durante a semana. Quantas vezes, depois de deixarmos a namorada em casa, a gente comentando algumas coisas, outro falava, mas a Bíblia não disse aí não. Um para o outro. Aqui, ó. Ferro afiando ferro. Ah, mas eu sinto isso. Não é porque você sente que é verdade. Você está sentindo, você precisa dissentir. É 2 trabalhos. É sentir e deixar de sentir. Porque a Bíblia não diz que tem que ser assim. E como era bom. Quantas vezes nós oramos juntos? Quantas vezes nós choramos juntos? Quantas vezes nós nos aconselhamos? Quantas vezes nós nos confrontamos em amor? Em muito amor. Habite ricamente em vós. Muitas das nossas lutas, o nosso pastor não tinha nem ideia que passava. Nós não iríamos lá falar com ele. Não é porque nós não o considerávamos, de maneira alguma. É porque, pela graça de Deus, nós estávamos habilitados a nos tratar, a nos lixar, a aparar nossas arestas. Olha o que Paulo escreve ao jovem Timóteo, lá na 2ª carta, capítulo 3, verso 14 a 17. Paulo descreve um mundo caótico, e a partir do versículo 14, Paulo fala, Timóteo, com você é diferente. Tu, porém, ó, o mundo está caminhando para lá, as coisas estão destruindo aí por fora. Tu, porém, você, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Qual é essa toda a Escritura? Paulo, naquele primeiro momento, está falando dos escritos que corriam na igreja, os escritos inspirados, dos apóstolos. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte, Timóteo, chegar uma carta de João aí, presta atenção nisso aí. João é homem de Deus, é uma escritura do Senhor. João está falando em nome do Senhor. Chega uma carta de Pedro aí, presta atenção nisso daí. Eles não tinham o cânon fechado como nós temos hoje, não tinham o cânon fechado, mas aqui já havia um reconhecimento de que Deus estava agindo na igreja e de que Deus estava levantando pessoas inspiradas para trazer a escritura para o coração. E toda essa escritura, ela é inspirada por Deus. São escritos pelas penas de homens, guiados divinamente pela mão poderosa e sábia de Deus. São escritas por contextos diferentes, linguagens diferentes. Você vai pegar um escrito de Pedro, por exemplo, e comparar com o escrito de Paulo, embora o escrito de Pedro, considerando que ele era um pescador da época, um homem de poucas letras, era assustador. As pessoas falavam, de onde vem tanta sabedoria um homem desse, pescador? Mas quando você vai comparar o grego de um e de outro, você vai pegar Paulo, letrado, com grego de qualidade muito grande. Paulo, ele tinha capacidade, aqui a gente confunde um pouco a nossa mente com inspiração e capacidade pessoal, mas é importante que a gente entenda que Deus inspirou as pessoas com as capacidades que elas tinham. Deus não desfez Paulo, Deus usou Paulo, porque Deus queria Paulo. É por isso que Deus escolheu Paulo para escrever daquele jeito. Ele escolhia palavras específicas. Por exemplo, lembra quando a gente estudou Filipenses 4:8? Né? Até a gente brincou com as crianças, o que é essa palavra? Uma pax legomena. Né? Todos os termos que Paulo usa em Filipenses 4:8 só tem lá. Não tem mais nenhum lugar da Bíblia. Paulo escolheu a dedo. Que cada um daqueles termos tinha um significado. Mas por que Paulo escolheu assim? Porque o Senhor inspirou Paulo assim. Você vai pegar o grego de Pedro, por exemplo, é como se tivesse escrito nós fumo, nós vortemo. A sabedoria de Pedro não estava na qualidade linguística da escrita, mas exatamente no poder de Deus que se manifestava sobre ele e inspirava ele para escrever verdades. Toda a Escritura. Você vai pegar João, com escritos profundamente filosóficos. Já fez uma comparação entre o capítulo 1 de Mateus e o capítulo 1 de João? Capítulo 1 de Mateus escrevendo para uma igreja que dava um valor, para os judeus ali, conversa, falou, ó, esse aqui é Jesus, ele é da linhagem do fulano, do ciclano, ele é da raiz de Davi. Olha aqui toda a genealogia dele. Aí você pega João escrevendo para povo helenista,
Fala que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. E ele estava no princípio, e tudo que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Olha a diferença de linguagem. Mas Deus usou cada um. E inspirou-os nas suas capacidades para escrever verdades eternas. Paulo está escrevendo para Timóteo. Toda essa escritura é inspirada por Deus. E toda ela, do irmão Pedro, Paulo, do João, do Tiago, toda ela é útil para o ensino, caminho que deve andar, para a repreensão, está andando errado, para a correção, volta para o caminho certo, para a educação na justiça. A ideia de educação na justiça que é uma ideia de didática, de aprendizado contínuo, a fim, com o objetivo de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Uma igreja madura é uma igreja em que os crentes são assim. Eles aprendem nas Escrituras, eles podem corrigir o caminho uns dos outros, eles podem orar uns para os outros, para que eles sejam aperfeiçoados. A Bíblia nos diz, irmãos, que nós devemos estar habilitados nas Escrituras para sermos conselheiros e orientadores uns dos outros. Ainda Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15 e 16, nós vimos aqui que no capítulo 3 ele vai falar das Escrituras, mas no capítulo anterior, Paulo diz o seguinte para Timóteo: procura você mesmo apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A gente precisa manejar bem a palavra da verdade. Você não pode ter dificuldade de achar texto bíblico. Lembra uma vez que a Patrícia, muito tempo atrás, né? Não é aqui só para acalmar o coração de alguém. Ela foi dar um estudo bíblico, falou: irmãos, abre a Bíblia lá no Salmo. A pessoa falou: nossa, é um dos livros que eu mais gosto, é o meu livro preferido. Foi procurar no índice. Abre a Bíblia no meio. Eu uso muito o aplicativo de Bíblia, até por causa do tamanho da letra, né? Embora eu tenha comprado essa Genebra com a letra maior, e hoje, graças a Deus, consigo enxergar melhor ela, mas eu uso muito o aplicativo por causa do tamanho da letra. Irmãos, eu me perco no aplicativo. Eu, sem chegar direito, acho o texto melhor na minha Bíblia do que no aplicativo. Aplicativo parece que você perde a ordem dos livros, porque eles não estão assim em folha no aplicativo. Não dá para você fazer isso, né? Eu fico ali perdendo. Acho que quem me vê procurando na Bíblia no aplicativo, meu Deus, esse pastor. Mas com a Bíblia eu me resolvo melhor. É claro que Paulo não está só preocupado com a velocidade com que você acha textos bíblicos. Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo fala de manejar bem a palavra da verdade, é de entender a verdade como ela é e aplicar a verdade. É isso que é manejar. Paulo diz ainda no versículo 16, evita igualmente falatórios inúteis e profanos. Para de blá, blá, blá. Ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de uma agulha. Isso não vai levar a lugar nenhum. Pois os que deles usam, desses falatórios, passarão a impiedade ainda maior. Olha o que Paulo diz: você ficar perdendo tempo com essas discussões teológicas bobas. É perigoso você passar por uma impiedade. Às vezes a gente fica tão preocupado, não, pastor, porque a boa teologia, vive a boa teologia. Pastor amigo, muitos anos atrás, estava enfrentando uma crise pessoal, coração. E ele confessou isso para nós ali. E ele estava numa crise muito grande e colocaram na cabeça dele: você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, que você não está bem, você está mal, você está mal, você está mal. O problema é que ele era muito conhecido na cidade pequena. Ele falou: rapaz, eu vou chegar no psicólogo, no psiquiatra lá. Eu falei: pastor, essa é a visão que muitas pessoas têm. O pastor não está bom, né? Ele falou: então, eu vou procurar fora daqui. Ele foi para Londrina, né? Pegou no tempo das listas das páginas amarelas, irmão, né? Os mais novos não sabem o que é isso, né? Houve vida sem Google, houve vida. Era mais difícil, mas houve vida sem Google. E ele foi lá nas páginas amarelas e procurou um psiquiatra lá em Londrina. E ele foi nesse psiquiatra, ele tentou achar um nome difícil, ele falou: esse nome difícil eu não conheço, ninguém conhece, vou lá. E marcou lá e foi lá escondidinho, lá no psiquiatra. Aí ele começou a contar lá os problemas dele, chegou lá, se apresentou pelo nome. Ninguém se apresenta com profissão, né? Às vezes a gente tem, os pastores têm um pouco disso, né? Qual o seu nome? Pastor, meu nome não é pastor, minha mãe colocou o nome de Alessandro, né? Quando as pessoas perguntam: qual o seu nome? Meu nome é Alessandro. Mas você não é pastor? Sou pastor.
Falei, quando você vai no médico, você pergunta, qual que é o seu nome? Meu nome é doutor fulano de tal, meu nome é faxineiro fulano de tal, meu nome é zelador. Não, meu nome é fulano de tal. O que eu faço não tem a ver com o meu nome. Então perguntaram, qual é o seu nome? Ele falou o nome lá, daí ele contou lá os negócios dele. E ele começou a falar, abriu o coração, o psiquiatra perguntava algumas coisas, até ia indicar alguns exames e tal. Aí, antes de terminar a consulta, o psiquiatra falou, antes da gente fazer alguns exames, eu estou vendo o sofrimento, aquele negócio tudo assim, o psiquiatra falou para ele, o senhor já ponderou a possibilidade de procurar um religioso, um pastor, assim, para conversar? Ele falou, rapaz, eu queria morrer. Ele, capelário, eu queria morrer, eu queria me afundar, né? Ele falou, não, obrigado, tal. O psiquiatra passou o exame, ele não foi fazer, né? Voltou e falou, fui orar mais. Às vezes, irmãos, a gente fica tão preocupado com coisas externas e a gente se esquece do principal, de estarmos conectados a Cristo. Isso acontece com pastores, com líderes, com qualquer pessoa. Os nossos títulos não definem a nossa espiritualidade. Seu título define o que você faz. Você é tão santo quanto você se aproxima de Cristo. Não tem a ver com cargo ou título na igreja. Martinho Lutero, na época eles faziam sapatos, não comprava sapato em loja. O sapateiro media o pé, fazia o sapato, tinha um sapateiro que fazia os sapatos de Lutero. E Lutero, enquanto estava lá tirando as medições do sapato, ele pregou o evangelho para aquele sapateiro, e o sapateiro converteu. Só que o sapateiro converteu e entrou em crise. Ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Eu sou sapateiro. Eu não tenho tanta instrução. E Lutero era um dos melhores oradores da sua época. Contam historiadores que alunos de toda a Alemanha iam para onde Lutero estava para assistir às suas aulas. Ele tinha uma retórica, uma oratória invejável. Era alguém capacitadíssimo. E o sapateiro falou, o que eu vou fazer? Não sei falar desse jeito, não sei pregar, eu só sei que Cristo mudou minha vida. O que eu faço, Lutero? Lutero falou assim, faça os melhores sapatos e venda com preço justo. E assim você está honrando a Cristo. Coisa simples. Uma igreja madura é uma igreja onde os crentes se ajudam, se exortam uns aos outros na sabedoria das Escrituras. Perceba que Lutero não falou assim, agora você precisa fazer um seminário, meu filho, agora você precisa ler teologia, sabe falar grego? Fala aí para mim, 3 palavras em grego. Sabe o hebraico? Não, não é qualquer hebraico. Estou falando aqui, bizantino. Você sabe? Ah, então, não, Lutero falou assim, viva o que você aprendeu. O que você aprendeu de Cristo? É isso, viva isso. Uma igreja madura é onde nós somos habilitados a nos aconselharmos pelas Escrituras e não pelos nossos próprios padrões. Um crente maduro é um crente que aconselha biblicamente. Isso vai além de decorar versículos, ao ponto de viver as verdades. Terceira verdade, uma igreja madura é uma igreja grata e vibrante. Igreja madura não é uma igreja reclamona, não, meus irmãos. Tem gente que acha que uma igreja madura é uma igreja sisuda. Agora, no nosso culto, ninguém mexe, ninguém respira. Eu acho que eu estou ficando velho, porque toda hora eu falo, eu sou de um tempo, eu sou de um tempo, eu sou de um tempo. Credo. Mas eu sou de um tempo em que aqui em Maringá tinha um cursinho pré-vestibular e tinha um professor de matemática que ele era bravo, né? Piloto, não sei quem conheceu ele, né? E eu lembro que alguns dos professores falavam que ele não era tão bravo, mas se o aluno respirasse na sala, ele falava, por que você está respirando aí? Para de respirar na minha aula. Não quero ouvir esse barulho. Tem gente que imagina que uma igreja madura é uma igreja sisuda. É uma igreja que trata o culto não de uma maneira celebrativa, festiva, alegre, mas é uma igreja que tem um respeito tão grande por Deus que se afasta de Deus, como se Deus fosse perigoso para ela. Na verdade, Deus nos aproxima. Lembra o que nós lemos no Salmo 147? O Senhor arrebanha os de Israel, o Senhor traz para perto. Pastor, eu estou cheio de pecado, estou cheio de sujeira. Bora, vem para cá que Deus tem água limpa para nos lavar. Senhor, eu estou cheio de imperfeições, vem para cá que Deus cura as nossas feridas. Vem para cá que Ele põe curativo no lugar certo.
Mas eu sou indigno. Bom, já aprendeu muita coisa. Vem para cá que ele nos torna digno pelo sangue derramado na cruz do Calvário. E olha o que Paulo diz. Então, habite ricamente, instrua, aconselhe, louve a Deus. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Uma igreja madura sabe agradecer a Deus por todas as coisas que Deus tem feito na vida da igreja. O louvor a Deus é uma das marcas de uma igreja cristã. Ainda no Salmo 147 que nós lemos, diz o quê? Cabe bem em Deus o louvor. Uma igreja que louva é uma igreja que está cumprindo o papel. Irmãos, a história do povo de Deus é uma história de música. É uma história cantando. Você vê o povo no deserto caminhando e cantando. Não é a letra do Geraldo Vandré, não. Caminhando, cantando, seguindo a canção. Mas eles estavam caminhando e cantando. Seguindo a letra das Escrituras. Seguindo os Salmos, por exemplo. Estudamos os Salmos de romagem, lembra? O povo ia cantando enquanto eles iam para Jerusalém. Eles iam recitando. Você vai encontrar o povo de Deus celebrando ao Senhor sempre com festas. E músicas, e adufes, e danças, e símbolos sonoros, e símbolos retumbantes. Uma igreja madura é uma igreja vibrante, celebrativa, mas com um louvor fundamentado na palavra de Deus, e não nos desejos e nas imaginações humanas. É um louvor que Deus quer, é um louvor que agrada a Ele. É um louvor como cantamos aqui hoje. Hoje nós só falamos de Deus, você percebeu isso? A única coisa que foi voltado para nós era o quê? Vem que agora é hora de louvar. Agora é hora da adoração. Desliga das coisas aí. Vem, que agora é hora de você dar para ele seu coração. Vem do jeito que você está, que ele vai te transformar. Então você vem. Então, o nosso chamado, aquilo que tange a nós, foi por causa dele, mesmo assim. Então, assim, quem era o implicado na primeira canção? Eu e você. Mas por que nós estávamos implicados? Por causa daquele no nome de quem nós nos reunimos. Não tinha a ver conosco. Tinha a ver com ele. E a partir disso, a gente falou, está tudo preparado aqui, Senhor. Estamos aqui para louvar teu nome, porque o Senhor é santo. Nós te damos graças pela salvação. Sabemos que estamos aqui numa peregrinação e que nós precisamos do teu brilho, da tua luz para nos guiar. Sabemos que o Senhor tem... É tudo em Deus, é ao redor de Deus. Um louvor bíblico emana da gratidão que o Senhor põe no coração dos crentes e nos leva a celebrar ao Senhor com a sua própria palavra, com a sua própria verdade. Wesley tem usado a inteligência artificial esses dias, ele vai musicando um salmo. Irmão, ficou bom. Vou mandar algumas músicas que ele manda lá de salmo para vocês ouvirem. Ele musica os salmos, ele manda para a gente. Até a gente podia cantar mais os salmos assim, musicados, é muito bom. Cantar palavras, escrituras. Um louvor bíblico emana dessa gratidão. Davi afirma que o louvor que ele oferecia a Deus, lá no Salmo 22, verso 25, eu acho isso fantástico. Eu acho isso uma chave para todo grupo de louvor. Davi diz o quê? O meu louvor vem de ti na congregação. Às vezes nós temos a ideia de que nós estamos oferecendo, vamos escrever uma música nova, diferente aqui para Deus, umas coisas assim que Deus vai perceber. E tem muita música que é muito focada na gente, no meu sacrifício, na minha vontade de cantar, nas coisas que eu faço, no como eu sou bom, no que eu estou me esforçando para que Deus me receba, como se Deus fosse olhar do céu e falar, rapaz, estou impressionado aqui. Eu lembro de uma canção que fez muito sucesso aí, brasileira, do mundo gospel, onde o cantor falava assim, eu quero tirar o fôlego de Deus com o meu louvor. Eu imagino Deus sem fôlego no céu. Seu louvor assim. É que eu falo que a pessoa não para prestar atenção no que ele está dizendo, né? Senão ele nem se dava ao ridículo, né? Deus não vai se impressionar com o que nós temos a oferecer. Quando Davi diz, o meu louvor vem de ti, pastor, mas Davi foi o homem que mais escreveu hinos, salmos ali. Davi fez vários instrumentos musicais. O que Davi está dizendo é o seguinte, é que o meu conhecimento do Senhor, aquilo que eu sei que o Senhor é, aquilo que eu sei que o Senhor faz, é o que vai dirigir as minhas canções, não os meus sentimentos. Os meus sentimentos, às vezes as minhas emoções, os meus desejos de manifestar do jeito que eu sou, eles são secundários, se não terciários, para não dizer todos eles inúteis, diante da enormidade de quem tu és. Paulo afirma que uma igreja madura é uma igreja que celebra, mas não canta meras futilidades. É uma igreja que canta a palavra. Eu já vi gente falando, pastor, mas a igreja fica cantando teologia, mas vai cantar o quê? Coisa ruim já tem para fora, é um monte. Veja bem que Paulo estipula,
salmos, hinos e cânticos espirituais. Há uma disputa teológica aqui, se ele está colocando tudo numa categoria, ou se Paulo está dizendo que são canções diferentes. Na verdade, o que Paulo está dizendo aqui é que são canções que emanam de Deus e que louvam o nome de Deus. É isso que Paulo está dizendo de uma maneira simples. A discussão de Paulo não é sobre estilo musical. Não, isso aqui é um salmo. Não, isso aqui é um hino. A gente tem muito isso aí, viu? Eu tinha muito isso aí. Sabe, algum hino que não está no nosso inário, eu não considerava muito hino, né? Daí descobri que estava no inário de outra igreja. E lá é hino, por que lá é hino e aqui não é hino? Né? Ou então a gente define o que é um hino ou o que não é um hino pela antiguidade. Foi escrito antes de 1500, é hino. Foi escrito ontem à tarde? Não, não é hino, não. Tem que amadurecer. Não é isso, irmão. O que Paulo está fazendo aqui não é uma categorização musical ou uma questão de estilo musical. Paulo está dizendo o seguinte, olha, cantem aquilo que vem de Deus e para a glória de onde a sua canção vem, do próprio Deus. Um crente maduro é um crente que canta as Escrituras e sabe o que está cantando. Quarto e último lugar, irmãos, uma igreja madura é uma igreja que vive para a glória de Deus. Então veja bem, ela é habitada pela palavra, ela é capacitada a conciliar, ela é vibrante e ela vive para a glória de Deus. Versículo 17. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo que você fizer. O objetivo máximo da igreja é glorificar a Deus em todos os seus atos. Muitas vezes nós erramos ao particionar isso ou destacarmos uma área específica em detrimento da outra. Não, a função máxima da igreja é o louvor. Não, a função máxima da igreja é missões. Não, a função máxima da igreja é doação. A função máxima da igreja é evangelização. A função máxima da igreja é ação social. A função máxima da igreja é glorificar a Deus onde Deus te colocar. Ah, mas agora eu tenho que dar uma cesta básica. Que essa cesta glorifique a Deus. Mas agora eu vou cantar. Que glorifique a Deus. Agora eu vou dar uma oferta para missões. Que glorifique a Deus. O objetivo da igreja é glorificar a Deus nas mais diversas áreas nas quais Deus pode ser glorificado. Paulo afirma, e tudo que fizerdes, tudo. Qual que é a melhor interpretação para tudo? Tudo, boa interpretação. Excelente. Olha, no mais profundo poder linguístico. Tudo que fizermos. Talvez, se tivesse alguma dúvida, Paulo explica ainda tudo. Seja em palavra, seja em ação. Fazei-o em nome do Senhor, dando graças. Na 1 Coríntios 10, 31, Paulo também afirma, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Tudo é para a glória de Deus. A glória de Deus é o alvo máximo da nossa vida, irmãos. A glória de Deus é o alvo máximo da igreja. As Escrituras afirmam que ser cristão é ser como um pequeno Cristo. Eu tenho uma dificuldade com essa tradução de pequeno Cristo. Até tem uma canção que a gente cantava, esse faz de mim pequeno Cristo, eu tirei. É uma dificuldade pessoal minha. Porque não, a tradução ela traz a ideia de pequeno Cristo, mas não como uma ideia de um mini Cristo. É uma ideia de imitador fiel. Né? É igual a ideia do Abba Pai, que o pessoal ficou, paizinho, todo mundo ficou papai, pai. Não é isso. Abba Pai está dizendo de um pai próximo, de um pai que socorre quando eu clamo. Daquele pai, sabe o seu filho está, a hora que ele está bagunçando, até desobediente, mas a hora que acontece alguma coisa errada, vem o desespero, o que ele fala? Pai, mãe, é aquele socorro no momento mais difícil. O salmista explica melhor isso, ele diz que é socorro bem presente na hora da tribulação. É isso que é o Abba Pai. Da mesma forma que a ideia de cristão não é que você é um pequeno Cristo, é que você é um imitador tão fiel que as pessoas veem Cristo através de você. Essa é a ideia. Um seguidor que busca ser igual ao original, agindo na sociedade. A igreja é chamada a manifestar a glória de Cristo na sociedade, em tudo que você faz. Na escola, no trabalho, na rua, no trânsito, no terminal de ônibus, na hora de dar aquela buzinada, você fala, não dá, não vai glorificar a Deus essa buzinada. Porque tem buzinada que a gente sabe que é para glorificar a Deus, tem umas que a gente sabe que não glorificou. A pessoa não disse nada, mas pela intensidade, você falou, eu acho que não teve glória de Deus nessa buzina aqui não. Né? Em todas as coisas. Uma igreja madura
não se dobra e nem se molda para agradar as pessoas. Antes ela vive e age tudo para a glória de Deus, somente em submissão ao Espírito, ouvindo aquilo que Deus tem nas Escrituras e nos levando a praticar isso. Ela confia, olha só que coisa boa, irmãos. A igreja madura confia que glorificando a Deus, alcançará aos homens a quem Ele quer salvar. Coisa boa. Olha que segurança isso para o evangelismo. Eu confio. O Amadeu falou algo aqui que explodiu, pelo menos na minha mente, na escola dominical hoje, né? Quando ele falou, olha, por que o mundo quer calar os crentes? Porque o mundo acredita mais que os crentes que a verdade pode libertar. Às vezes é uma verdade, irmãos, dolorosa da gente ter que aceitar. Às vezes a gente está com medo de falar e o mundo fala, não, eles não podem falar não, porque se eles falar o povo vai dizer. Eu sabia que um dia ia acontecer. Ainda bem que não foi o copo todo, só foi a água aqui, né? Olha que benção ter tirado o primeiro banco aqui e ter tomado um banho. Né? Veja bem, o mundo sabe do risco que é a luz, porque a luz desvenda os olhos. Um crente maduro é um crente que não vive para agradar esse mundo, mas para glorificar a Deus. Meus irmãos, maturidade não é um estágio aleatório da vida. Maturidade não é perfeição. Maturidade é a consequência de dedicação, de esmero, de amor, de devoção, de aproximação e de busca e observância da palavra de Deus. Seremos tanto mais maduros, quanto mais nós crermos que a palavra de Deus é verdade, quanto mais nós nos aproximarmos da verdade dessa palavra, quanto mais nós vivemos para a glória de Deus. Nós somos chamados para isso, para viver para a glória de Deus, em devoção, nas escolhas, no trabalho. Lembra que aqui é o seu culto coletivo. Aqui é uma resposta ao chamado de Deus a separar um dia para glorificá-lo. Mas você tem um culto diário. Ele é menos litúrgico. Você não acorda de manhã, agora é o momento de convidar os irmãos para a oração. Você não está ali no meio-dia e fala, agora é o meu momento particular de contrição. Agora eu vou cantar um cântico de louvor. É menos litúrgico isso na sua vida. Mas ele é um culto. Onde você está celebrando alguém. Onde você está servindo e seguindo alguém. Somos chamados a glorificar a Deus. Isso é uma igreja madura. 4 marcas nós vimos aqui. De uma igreja madura. Firmada na palavra de Cristo. Habilitados a aconselharem-se mutuamente. Vibrante. Celebrante. Louvante. E que vive para a glória daquele que nos chamou. Amém? Que o Senhor nos ajude a sermos essa igreja, a buscarmos a ser essa igreja e a amadurecermos uns aos outros com a graça de Cristo e o poder do Espírito Santo, para que cresçamos em amor. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor amado, te louvamos pela palavra, te louvamos pela misericórdia e graça que o Senhor tem demonstrado para conosco e lhe pedimos que o Senhor nos conduza sempre na verdade, nos ajude a ser quem nós devemos ser. Nos ajude, Senhor, a nos tornarmos naquilo que o Senhor nos fez para ser. Nos amadureça para a honra e glória do Teu nome em Cristo Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus.